Rapaziada, cá estamos nós para mais um Rugidos da Rapaziada. E quem vem rugir hoje aqui connosco, o grande Paulo Ferreira, que é sócio do Sporting, claro, e que nos está a falar do distrito de Aveiro, Sporting espalhado pelo país inteiro e pelo mundo inteiro. E nós queremos ouvir os Sportinguistas do mundo inteiro. E o Paulo é mais um que vem falar aqui connosco hoje e interessa-nos saber a opinião dele, porque nós só nos interessa a opinião dos Sportinguistas. O resto a gente não nos interessa, nem queremos saber deles para nada. Então temos aqui o grande Paulo hoje. Paulo, bem-vindo. É um prazer ter-te Obrigado. aqui com a rapaziada. A rapaziada está toda a ver. E nós vamos hoje poder ouvir aqui qual é a tua opinião em relação a várias coisas do Sporting, nomeadamente aquelas que nós temos falado com todos, que é sobretudo a situação atual da equipa de futebol, a direção, treinadores, jogadores, mas melhor do que eu te apresentar, é melhor seres tu a apresentar-te aqui à rapaziada, então estás à vontade. Bem, obrigado, Miguel. É um gosto também estar aqui convosco, com a rapaziada 1906. Dizer que depois de ver o teu primeiro programa deste formato, que eu gostei, inscrevi-me, mostrei a minha disponibilidade, vocês aceitaram, foi um processo rápido e aqui estou eu também a dar os meus bitites sobre Sporting. Como tu disseste bem, sócio do Sporting, não sou um sócio muito antigo por uma razão muito simples. Eu tive a minha vida quase toda ligada ao futebol e por estar ligado ao futebol não me quis associar enquanto coletivamente a nenhuma associação. Então o que é que eu fazia? Eu era sempre sócio da equipa que estava a representar, ou enquanto jogador e depois enquanto treinador de futebol. Eu nunca fui treinador de futebol de camadas séniores, foi sempre de formação, mas foi uma opção que eu fiz. E quando abdiquei do treino, porque também profissionalmente já era difícil compatibilizar as duas situações, então aí sim fiz-me sócio do amor da minha vida, que é o Sporting, e passei-me a dedicar muito mais tempo ao Sporting, o qual eu tenho participado em alguns projetos. Já muitos de vocês de certeza que ouviram falar no Bola para a Frente. Eu já fui muitas vezes convidado do Carlos, a quem, se estiver também a ver, aproveito para saudar. E agora fui convidado por um outro projeto, que é o de defender o Sporting, nas pessoas do Cruz, do Francisco Soalheiro e do André Cavaleiro, que estamos a iniciar um projeto novo. Eles estão a defender o Sporting, eu sou apenas um dos convidados, que é fazer um pós-jogo, não no formato que tu fazes, e que eu, se não vejo todos, também acompanho quase todos, porque tu fazes um pós-jogo, no fundo, a quente, que é a seguir ao jogo, e o nosso pós-jogo será passado 48 horas, com um formato diferente para analisar taticamente a equipa do Sporting e tentar desmontar um bocadinho o jogo. Eu e um outro colega meu, através da nossa experiência enquanto treinadores de futebol e enquanto pessoas ligadas ao futebol, eu mais ex, ele ainda ligado, tentamos explicar um bocadinho aos sportinguistas o que é que se passou no jogo, porque é que chegámos aonde chegámos. E é esse contributo que neste momento estou a dar, daí também o meu tempo ser um bocado ocupado. Eu estou agora aqui a fazer a gravação e daqui a um bocado vou estar reunido para prepararmos o pós-jogo que será gravado amanhã. Portanto, isto é sempre uma vida agitada, mas é uma vida agitada que eu gosto, porque é uma vida em prol do Sporting, e é um lema que eu sempre acho que as pessoas que representam o nosso clube têm que ter, não perguntes o que o Sporting pode fazer por ti, pergunta-te a ti o que é que podes fazer pelo Sporting. Claro, E claro. este é o meu pequeno contributo, até porque, como disseste bem, estou no Distrito de Aveiro, o tempo para me deslocar a Alvalade não é muito, portanto eu consigo ir uma, duas vezes por ano a Alvalade. Aqui a Norte, como tu sabes também o problema da bilhética que temos falado e que vocês também têm abordado, é muito difícil às vezes conseguir ingressos mesmo nos campos a Norte, mas pronto, sempre que posso acompanho religiosamente na televisão, mesmo as modalidades. Eu sei que tu não és ou não é essa grande essência da rapaziada em 1906, mas as modalidades sempre que posso também acompanho. Acho que regozijámos todos agora com a conquista do Sem Campeonato dúvida, Europeu de sem dúvida. Futsal. Uma palavra também à equipa de futsal e à secção de futsal, que tem feito um trabalho extraordinário. Portanto, e é este. Nós vivemos para o Sporting dentro daquele tempo que temos pós-laboral, não é? Pós o nosso trabalho, que, como tu dizes e bem, nós trabalhamos, nós somos pessoas de bem Claro, e temos o nosso trabalho, não é? exatamente. Então, Paulo, pegando nessa informação que tu passaste da tua relação com
parte de futebol mesmo, de treinador, podíamos começar. A pergunta que eu costumo fazer inicial, que é como é que avalias a época do Sporting, este ano até agora, e dando uma nota de 0 a 10 para a equipa, dar a nota e o porquê da nota, a gente já pega nisso e também já podemos ir para o Rui Borges, visto que é treinador também e tu tendo esse conhecimento, que fizesses também uma avaliação ao trabalho do Rui Borges e depois a gente pega a conversa por aí fora e vamos falar das outras coisas. Ok. Olha assim, se esta pergunta fosse feita ontem, eu dizia-te que para já não era muito positivo, era aí um 5, andava por aí. Feita hoje, e que nós estamos a gravar, acho que não há problema nenhum em dizer que estamos a gravar Não há problema nenhum. após a nossa vitória em Vila do Conde e a nossa consequente ascensão ao segundo lugar, eu dou mais um ponto, dou 6, porque estamos em zona de Champions, eu acho que só depende de nós e acho que não podemos deixar fugir essa oportunidade agora no jogo contra o Gil Vicente, no próximo sábado. Não dou mais, apesar de termos feito uma boa Champions, mesmo ganhando a taça, porque acho que o Sporting, e aí depois poderei passar a explicar qual é a minha visão, porque cada um de nós tem uma visão e se sentares aqui se calhar 6 Sportinguistas, cada um vai dizer a sua visão, mas Exatamente. todos no fundo o que queremos é o bem do Sporting, é o bem comum. É que o Sporting ganhe, não há nada. Exatamente, isso é aquilo que nós todos queremos. Agora, eu acho que o Sporting, eu costumo, e tenho falado isto também no meu grupo de amigos sportinguistas, que é o Sporting tinha um ponto de partida, vamos imaginar que o Sporting estava aqui no Norte, estava no Porto e tinha que chegar a Lisboa. E o Sporting não foi direto, deu a volta, foi ali pela Beira Baixa, foi ao Alentejo, foi ao Algarve e regressou para chegar a Lisboa. Portanto, o Sporting nesta época optou por um caminho de risco, na minha opinião, que foi mudar a estrutura tática e o modelo tático da equipa de futebol e aí podemos repartir algumas responsabilidades, não se adequou com os jogadores capazes de o interpretar da forma como eu acho que podia ter sido interpretado este modelo. Porque a coisa mais fácil que podemos fazer e que os adeptos podem fazer é criticar o treinador. É o mais fácil. É sempre a coisa mais fácil. Eu próprio, se calhar, já dei por mim a criticá-lo algumas vezes. Mas eu não critico o Rui Borges no sentido de ele mudou a tática e não devia ter mudado e devíamos ter continuado com os 3 centrais e de repente passámos a jogar com laterais que não tínhamos. Isso está tudo muito certo. Mas eu critico o Rui Borges noutras coisas. Critico o Rui Borges na tomada de decisão. Ou seja, nós ainda temos um exemplo fresco que é de ontem. Eu não percebo porque é que o Nel não joga. Porque é que não tem minutos. Uma equipa que está sujeita a um desgaste tão grande. Nós olhamos para o Luís Soares, que é um jogador que tem sido muito importante na equipa pelo número de golos, ou melhor, não só pelo número de golos que tem concretizado, mas pelas ações ofensivas que traz à equipa, pela dinâmica que consegue impor juntamente com os outros colegas e os outros companheiros nas dinâmicas ofensivas da equipa, mas vemos que é um jogador que está desgastado. Eu não sei se alguém reparou neste pormenor, se não reparou, que possa ver. Ele faz o golo ontem do empate, na grande penalidade, e quando vai buscar a bola parece que está a ir buscar a bola em esforço para trazer a bola para o meio campo. Eu acho que há jogadores que sofreram de sobrecarga porque atempadamente não conseguimos fazer uma gestão correta do seu tempo de utilização e agora é muito fácil porque todos eles usam dados GPS no treino em que dá para avaliar as cargas, dá para avaliar o estado e a condição física em que os jogadores se encontram. Portanto, há ali qualquer coisa que não está a funcionar bem. Eu não quero estar acusado nem diretamente, nem equipa técnica, nem equipa de preparadores físicos, nem unidade de performance, porque não tenho competências para o fazer. Agora, que alguma coisa que está mal contada está, porque são 2 anos consecutivos de tantas e tantas lesões. Mesmo eu ouvi o programa que tu tiveste com a pessoa que está mais ligada à parte física. Ele explica e bem que até aquela coisa das lesões que são traumáticas podem ser minimizadas se os dados do GPS forem bem utilizados. Ele falou numa coisa muito importante que foi o cientista desportivo que foi com o Ruben Amorim para o Manchester United.
Se calhar o Sporting não se precaviu a ir buscar uma pessoa do género e que tivesse esse tipo de conhecimentos. Portanto, há aqui uma série de situações que fizeram com que a época não fosse brilhante, que não é. Brilhante será sempre e quando ganharmos campeonatos. Agora, podemos minimizar e minimizarmos com uma boa participação nas Champions, minimizarmos com a chegada em esforço, porque eu lembro que nós fizemos três prolongamentos, ou dois ou três, para chegar à final da taça. Tivemos os jogos com os nossos rivais aqui do Norte, que foram dois jogos muito competitivos, tivemos que saber sofrer, principalmente no jogo aqui no Norte. Mas pronto, não é uma época que me deixa um sabor agridoce. Ou seja, nós podemos ir à Champions é muito importante, e nós vimos o que é o palco da Champions, e estar na Champions é muito importante, Sim, não só pelo aspecto fundamental. financeiro, mas por toda a Fundamental. projeção que dá à equipa, por tudo aos jogadores. Nós nunca vendíamos o Alisson por 20 milhões se não tivéssemos participado na Champions. Portanto, isto é um exemplo. E para não me perder, dizer que o Sporting, mesmo com a vitória da taça, não se deve contentar. Eu acho que, e nós passamos, e tu és de uma geração de certeza muito parecida com a minha, eu costumo dizer que sou um filho de Abril porque nasci a 27 de Abril de 74, portanto nasci 2 dias pós-revolução. Nós vivemos muitos períodos do Sporting, sem títulos, com ausência de títulos, em que havia uma espécie de resignação, em que os sócios apoiavam, os adeptos apoiavam, Claro. etc. Havia pessoas como tu que continuavam lá sempre a fazer músicas, a fazer parte de claques, a fazer parte, estar sempre presentes. A grande questão é, havia uma resignação, parece que já era hábito não ganhar. E nós não nos podemos voltar a habituar a isso. Nós temos Claro, que procurar claro. sempre ganhar. E era aquele perigo que eu achava que podia existir no Sporting, era a resignação outra vez. Espero que não. Espero que toda a gente tenha consciência do peso que tem este símbolo que nós carregamos ao peito, do amor que representa para nós e da responsabilidade que é eles, porque que eles têm perante nós, porque eles estão-nos a representar dentro do campo. Aquilo que nós dizemos muitas vezes do esforço, de devoção, dedicação para chegar à glória, não pode ser lido apenas em vão. Tem que ser praticado, tem que ser, mas por todos, por isso. Opa, acho que Rui Borges, eu não sou o maior fã de Rui Borges porque acho que ele ainda não tem aquela cultura de clube grande, daquela dimensão de um clube grande, e temos que compreender porque ele, quer enquanto jogador, quer enquanto treinador, nunca chegou a um grande, chegou agora, o Sporting abriu essas portas, mas eu acho que ele tem que dar um bocadinho à sola para se habituar a um grande. Nós não podemos ter jogos, não podemos ir para o estádio do Dragão, por exemplo, a precisar ganhar o jogo e ir para lá jogar para o empate, não pode ser. Nós não temos que contar com o que os outros fazem, temos que procurar ser nós a fazer. E é um bocado nessa base que eu dou o 6, e espero para o ano estar aqui a dar um 9 ou um 10, Boa, que boa. era bom, que era bom. Pegando no Borges e continuando no Borges, achas que a renovação foi certa ou se valia a pena ter renovado agora, sendo que ele tinha mais um ano de contrato, ou se achas que nem deveríamos ter renovado e até às vezes já perguntei aqui a pessoas que se achavam que o devíamos demitir. Pronto, eu deixo as pessoas à vontade, cada um tem a Claro, sua claro. opinião. Eu gostava de te ouvir um pouco sobre isso. O que é que tu tens para me dizer sobre a renovação do Rui Borges? Eh, posso pegar em vários pontos. O timing é totalmente errado. Portanto, o timing escolhido para a renovação, eu acho que foi um timing a contar que nós estivéssemos em segundo lugar, que tivéssemos ganho ao Tondela e ao AFS como devíamos ter ganho, e então aí aquilo passava um bocado por entre os pingos da chuva. Como o timing foi errado, depois tivemos o nosso presidente a fazer uma conferência de imprensa em que quase se falou de tudo menos da renovação do Rui Borges. Eu acho que ele, eu já ouvi as duas versões, mas eu vou mais para esta. Acho que ele, inconsciente ou conscientemente, deu o corpo às balas para proteger o treinador ali e disse: Ok, venham para cima de mim, batam-me em mim, porque eu quero apresentar o Rui Borges e dizer que apresentar mais um ano de renovação de contrato. Eu é assim, a minha visão enquanto treinador, e aqui vou dar uma visão um bocado própria, um treinador não é como um jogador de futebol. O treinador pode muito bem entrar no último ano de contrato sem ter que ter uma renovação
em mãos. Claro que corremos o risco de, se for um treinador bom, ele já não aceitar renovar e alguém, dentro do tempo legal, começar a. E tu sabes como é que o futebol funciona. Este diz aquilo e depois vem o empresário e olha, pá, e olha que aquele está interessado em ti, vamos só esperar que o fulano seja despedido e tal, e não sei o quê. Epá, é um risco, mas eu acho que com o Rui Borges não corríamos nem esse risco e também não corremos o risco da renovação porque o ordenado, segundo o que se fala, que eu não sei qual é, nem quero saber, não é? Mas segundo o ordenado que a equipa técnica que ele oferece não é nada de especial e não é o facto de aumentarmos um ano a prorrogação do contrato que possa trazer prejuízos imediatos ao Sporting. A minha verdadeira questão é a situação da renovação com o Rui Borges chegou a um ponto que o Rui Borges ou renovava ou era despedido. E eu acho que o Presidente aí optou bem, optou pela renovação. Eu sou uma pessoa que estou à vontade para falar sobre isto porque eu tinha despedido o Rui Borges no final da outra época e tínhamos feito uma dobradinha. Eu sei que isto é polémico, mas eu acho que Rui Borges, desde muito cedo, mostrou que é curto para o Sporting. A própria forma como eu acho que ele. E aqui eu tenho que comparar com o antecessor. O antecessor de não João Pereira, eu vou tirar aquele mês e meio de João Pereira, porque nem o considero antecessor, acho que foi ali uma transição. Mas o antecessor, o Ruben Amorim, tinha uma coisa que o Rui Borges não tem, que era peso. O Ruben Amorim tinha muito peso em tudo o que era feito no futebol profissional. Eu acho que ele era a cabeça do futebol profissional. E o Rui Borges não tem esse peso. O Rui Borges é mais uma pessoa, e se calhar eu ouvi já colegas nossos sportinguistas dizer que ele é uma pessoa muito genuína. Eu acredito perfeitamente nisso, só que é uma pessoa que está naquela fase do yes man. Tudo que lhe apresentam ele diz que sim. Diz, olha, não tens o Alisson, vais ter o Faia. Ele está bem, não há problema. Quer dizer, e ele não, ele se quer ser um treinador de top, também tem que se começar a impor. E não pode estar à espera só que lhe deem mangas. E Faias tem que estar à espera dos Albertos Costa que ele pediu e não lhe deram. Tem que estar à espera, bem ou mal, do Jota Silva, que eu acho que, graças a Deus, houve um engano. Mas tem que estar, se ele pediu o Jota Silva, tem que lhe dar o Jota Silva, porque era isso que acontecia com o Amorim. Se bem que eu acho que um treinador, e só para acabar esta parte de Rui Borges, eu acho que um treinador hoje em dia não precisa de pedir nomes. Ou não tem que pedir nomes, tem que pedir perfis de jogadores. E eu acho que o grande erro desta época do Sporting está precisamente aqui. Numa forma muito rápida, que é para também não me alongar muito, o Sporting passou 10 mercados com o Ruben Amorim a construir um plantel à imagem daquilo que Ruben Amorim achava que devia ser o modelo de jogo e a forma de jogar do Sporting. E aqui vamos esquecer o 3-4-3, o 4-2-3-1. Era o perfil. Ele queria jogadores de um determinado perfil para jogar de uma determinada forma. E o próprio scouting, isto muito rapidamente, aquilo funcionava assim. Flávio Costa, diretor de scouting, eram-lhe pedidos jogadores com um determinado perfil, ele dentro sendo responsável pelo scouting, mandava os olheiros que tinha espalhados por toda a Europa, neste caso e mundo, vamos analisar perfis, este é o perfil do jogador que queremos, depois eram apresentadas 3 propostas ao Ruben, via o Viana fazia essa intermediação, o Ruben Amorim dizia, é este que eu quero, esta é a primeira opção, esta é a segunda, esta é a terceira. E agora tentem contratar. E depois era apresentado sim ao Presidente, olha, este é o jogador que ele quer, veja com o Departamento Financeiro se há possibilidade ou não de trazer um jogador deste, e quanto é que podemos pagar, quanto é que não podemos. E depois o Viana fazia aquele trabalho parece que era aquela pessoa que estava a namorar outra, ou queria namorar outra, e estava-lhe a dar o charme, para depois chegar até ao Ruben Amorim, o Ruben Amorim apresentar o projeto e dizer, é isto que eu quero, é isto que eu pretendo de ti. O Sporting fazia isso durante 10 mercados, e depois de repente temos 2 mercados completamente ridículos, principalmente os de inverno. Os de inverno, principalmente os de inverno. Quando se notou perfeitamente que a equipa precisava de soluções, não foram dadas, porque o Presidente escusa, mas nós gastámos muito mais dinheiro com o Rui Borges do que com o Ruben Amorim. É certo que gastaram muito mais dinheiro, mas não gastaram no perfil de jogador correto. Nós não temos, ainda hoje acho que vi no teu programa, acho que no episódio que saiu hoje, e até foste tu que referiste isso, nós dizemos que o Fresneda é bom porque Vagianidis é mau. Sim. E não é porque o Fresneda é realmente um grande jogador, que não é. Desenrasca, dentro daquilo que o treinador quer. Está para o buraco. Exatamente. E se pensarmos um bocadinho, isto agora é um pensamento um bocadinho técnico,
Porque é que o Fresneda desenrasca e o outro não? É que o Vagianidis ainda faz parte da observação que era feita para ser um ala e não um lateral. E a jogar a lateral tem dificuldades. A jogar a lateral tem dificuldades. Porque se nós colocarmos, vamos imaginar aquele esquema dos três centrais e colocarmos o Vagianidis a jogar na ala direita, o Vagianidis vai render mais. Porquê? Porque era assim que ele jogava. E era para esse tipo de posição que ele foi visto. Agora, o que eu critico é, Rui Borges pediu Alberto Costa, que conhecia bem, era um jogador que ele tinha treinado no Vitória, o Alberto Costa deu o salto para a Juventus e tal, e não demos, quer dizer, perdemos o jogador, ainda para mais para um rival, e depois damos um Vagianidis, com o agravante do Vagianidis não ser para este modelo de jogo e ter custado o dinheiro que custou. É que nós podemos dizer assim, epá, o Mangas também não é grande jogador, não, mas custou 300 mil euros. O Manga está Sim, sim, pago. O exatamente. Manga está pago. A gente pode não gostar muito do jogador, pode achar que ele não tem categoria para vestir a camisola do Sporting. Eu acho que ele é muito limitado para jogar no Sporting. Mas está pago, são 300 mil euros. Sim, mas uma coisa é comprares um suplente por 300 mil euros, outra coisa é comprares um suplente por 10 milhões, ou 7 ou Exatamente. 8 ou sei lá Sim, quanto é que sim. foi. Isso. E Faz depois é sentido. assim. O gajo não pode acusar o Mangas. Pá. O Mangas. Não, 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 não. Isto não é nada contra os jogadores. Bem Sim, pelo sim, contrário. exatamente. Bem pelo contrário. Isto é estar a explicar as diferenças que existem. Porque eu acho sempre um jogador caro quando ele não tem rendimento. Um jogador de 30 milhões pode ser barato. Pode ser barato, como pode ser caro. Mas um jogador de 300 ou 400 ou 500 mil euros também pode ser caro. Se não trouxer rendimento, quando eu digo que o Mangas está pago, eu estou-me a lembrar, o Mangas fez 2 golos contra o Arouca, o Mangas tem jogado alguns jogos. Epá, agora o Mangas não pode jogar contra os nossos rivais, por exemplo, não tem capacidade para. Não Mas pode jogar numa Champions, não pode. Pronto, nada, 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 nada. exatamente. Agora, nós chegámos a um ponto em que tivemos que utilizar esses jogadores. Ainda hoje também estavas a referir bem, que eu ouvi com atenção, e o colega que falou, que eu agora esqueço o nome, ele estava a dizer que nós contra o Arsenal tínhamos no banco Eduardo Felicíssimo, etc, etc, etc. E o Arsenal tinha um internacional brasileiro, tinha outro internacional alemão, quer dizer, é muito difícil competir dentro destes equilíbrios. Há Claro, um claro. desequilíbrio muito. Já existe um desequilíbrio por natureza. Pois quando ainda desequilibramos mais os pratos da balança, torna-se difícil. Por isso é que eu digo, o Sporting, e aí tem que ser o seu presidente, a dar sinais que, independentemente do lugar que ficarmos, eu estava preparado, até porque já sabia que íamos gravar hoje, para dizer se ficarmos em terceiro não podemos desinvestir na mesma, ficando em segundo, como esperemos que aconteça, Mais ainda. mais ainda, quer dizer, nós temos que ter um plantel, nós não podemos passar outra vez, por isto que passámos estas 2 últimas épocas, que foi, eu, por exemplo, o ano passado fui ver, lembro perfeitamente, o jogo que nos deu o apuramento para o play-off, foi Sporting Bolonha, o sofrimento que foi ver aquele jogo em Alvalade. Porque nós estávamos a jogar com o João Simões, que ainda tinha aparecido na altura, Sim, sim, sim. o Devast jogava no meio campo, lesionou-se logo a começar o jogo, ficámos sem meio campo, andava a jogar Eduardo Felicíssimo. Epá, o ponta de lança, o Conrad Ardor, porque o Vítor estava lesionado, também eu estava em gestão de esforço e não jogou. Quer dizer, nós não podemos ir para uma Champions apresentar-nos assim. E depois é assim, notou-se. Há uma altura desta época que eu digo assim: o Sporting podia ter feito uma época brilhante se tivesse plantel. Porque nós tínhamos condições para lutar pelo campeonato, dando de barato a taça da Liga, quero lá saber da taça da Liga. Queremos ganhar, se lá tivermos, mas não ganhando não é nenhum pesadelo. Tem é por aí que cai o Carmo e a Trindade, como se costuma dizer. Epá, mas pelo menos a taça de Portugal e o campeonato tínhamos todas as condições para disputar até ao fim. E notou-se depois, principalmente aquela fase em que apanhamos Arsenal e os dois rivais, em que foi muito complicado de gerir fisicamente esta equipa. E depois há outra coisa, para terminar mesmo, para não me alongar muito mais, é. Ah, tenho informações de muito perto, não vou dizer de quem, que não interessa, mas são informações que me preocupam, que é a equipa treina muito mal. Há muito pouca intensidade no treino. Eu tive o privilégio na minha vida enquanto jogador, enquanto treinador, e depois, mas mais até enquanto treinador, de ter estado perto de pessoas que hoje estão no mundo do futebol ao mais alto nível. Eu vou referir aqui 2 nomes que nunca trabalhei com eles diretamente, mas trabalhei nos mesmos clubes em que eles estavam, na mesma altura em que eles lá estavam, eles estavam patamares acima, que é o Luís Castro, que hoje é treinador do Grêmio, e o Leonardo Jardim, que hoje também é treinador do Flamengo. Flamengo, não é? Flamengo. Entre outras pessoas,
mas há uma delas que é desconhecida do público, se calhar é a pessoa que é o professor José Neto, eh, que é para mim a pessoa que mais percebe de futebol que eu falei até hoje. Eu acho que ele respira a relva, respira aquele coisa todo do futebol, ele sabe isso tudo. Ele conhece o futebol desde a ponta da relva até ao hotel mais luxuoso onde uma equipa pode ter que ficar. Em que ele disse-me, diz-me como treinas que eu digo como jogas. Eu acho que é isto que está a faltar ao Sporting. Nota-se que a equipa do Sporting trabalha mal. Há ali qualquer coisa que é pouco intenso. Os jogos, na minha opinião, quando entram naquele desenfrear em que é preciso muita dinâmica, que é preciso correr muito para trás e para a frente, o Sporting perde-se. Quando entras na parte, nós chamamos a parte física do jogo, quando entramos para a fisicalidade, o Sporting tem muitas dificuldades. Ainda ontem se viu, quando o Rio Ave queria partir o jogo, tínhamos muitas dificuldades. Aquela primeira parte ontem é horrorosa. Nós estávamos a ganhar, Sim, sim, sim. Não, sabe Deus como, não dos é? piores jogos que o Sporting Sim, fez. sim. Dos Portanto, piores jogos que o Sporting fez. e isso, Portanto, isso a mim preocupa-me. Isso a mim preocupa-me, eu acho. E depois dizem assim, mas isso é parte da condição física. É que o preparador físico, chefe, que é o Gonçalo Álvaro, é o mesmo desde 2018. E a única coisa que foi mudando foram as equipas técnicas. E eu quero que as pessoas entendam uma coisa. A equipa de preparadores físicos prepara a parte física do treino de acordo com aquilo que a equipa técnica define. ok. Se quer Então trabalhar tu achas que é mais mais intenso ou menos responsabilidade, intenso. Acho que achas que é sim, mais responsabilidade da equipa técnica do que com propriamente certeza. Com certeza. Até porque, apesar de eu não gostar muito, eu não gosto muito dessa história dos jogadores estarem a tratar numa equipe, numa clínica do presidente e não sei o quê. Acho que sai uma promiscuidade muito grande, mas pronto. Eh, eu não quero estar a culpar só a unidade de performance. A unidade de performance há de ter as culpas dela, mas eu acho que a forma como a equipa trabalha manda muito. Porque tu, se des dados errados ao GPS, o GPS depois não vai dar os dados certos à unidade de performance. Porque eu acho que as pessoas sabem aquilo que se mete aqui ao peito, muitas vezes se vê que parece um colete, são sim, dados de GPS que estão a passar, que são aquilo grave e depois e aquilo analisa as cargas de esforço, as distâncias percorridas, portanto tem uma série de série dados de que dá. fatores, claro. Se tu não mostrares fadiga, se treinares mal, aquilo chega à unidade de performance e diz, este gajo está bem, Não se porque cansou. Exatamente. os índices Exatamente. musculares dele estão bem, as fibras estão bem, quer dizer, todos aqueles dados que eles analisam, nós temos que dar os dados corretos e nós temos que trabalhar no treino, temos que treinar como queremos jogar. Se não fizermos, quando vamos chegar ao jogo, o jogo é competição, é onde estás em todos os índices no máximo, quer sejam físicos, quer sejam mentais, tens de estar preparado. Se não tiveres, vais ter dificuldades. E eu, não, pá, lá está, isto não é uma acusação a ninguém, bem pelo contrário, eles são pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu, até porque estudaram muito mais do que eu futebol, só que, perante as informações que me chegaram, e eu não sou o primeiro a dizer isto, eu acho que houve um colega nosso, não sei se foi o do primeiro ou do segundo episódio, que também disse o mesmo, e isto no Sporting às vezes é um bocadinho complicado, também se dá informações para fora que não deviam sair, mas elas saem à mesma, que a equipa treina um bocado mal. Mal no sentido de ser pouco dinâmica, pouco intensa. Isso neste momento preocupa-me, porque uma equipa que quer estar nas frentes todas como nós queremos, eu acho que não somos só nós, acho que a própria equipa, o presidente, treinadores, todo o staff quer estar também, tem que estar preparada para isso. Não só em número, mas também em disponibilidade física para trabalhar. Entendido. E já falámos aí um bocado sobre o técnico e sobre os jogadores e tal. Sim. Eu vou pegar aqui numa deixa que deixaste aí há pouco, que era a história portanto, do presidente dar o corpo às balas em vez do treinador. E então a direção agora, virava a direção para a direção, um bocadinho. Ah, como é que tu achas, como é que tu classificas, portanto, o papel que a direção tem tido nesta questão toda? Obviamente já deu para entender que falaste aí também dos mercados e isso é responsabilidade da direção, não é só do treinador. Ah, e gostava que tu me desses aí a tua visão sobre o trabalho da direção em relação a esta época, não é? E se quiseres também falar das épocas anteriores, fazerem um paralelismo, sei lá, fala-me um Ok. pouco da direção e também aproveitar se achas que este conflito aberto que nós tivemos este ano lá com a fruta,
que o presidente quis ele próprio fazer esse conflito. Eu penso um pouco que o Rui Borges nessas coisas não é como os outros dois treinadores, porque os outros dois treinadores, eles é que eram a face dos conflitos e de coisa e tal, e nós no Sporting foi o presidente que assumiu essa face. O Rui Borges de atrás não se quis meter nisso. Gostava que falasse um pouco sobre isso, ou seja, a direção e essa questão também, que acho que é uma questão interessante, né? Sem dúvida. Eu sou daquele tipo de pessoas que é não compres guerras que não sabes se as podes ganhar. Eu acho que nós comprámos uma guerra este ano que não tinha interesse nenhum em que existisse. Porque, e tu disseste bem, do lado lá, do nosso rival aqui do Norte, está uma pessoa que a gente quer queira, quer não, tem muito conhecimento do que é o futebol. Porque foi treinador, ele até fez parte de claques depois antes de ser treinador desse clube. É uma pessoa que andou lá por fora, tem muitos conhecimentos e depois tem uma herança pela negativa, que eu costumo dizer que é pela negativa, porque o falecido, na minha opinião, Uma, não contribuiu nada, não contribuiu uma, nada uma para o herança bom do. de Sim, sim. modus operandi. Tem uma Sim, sim, herança de modus o operandi. modus operandi. E nós vimos, não sei se acho que também chegaste a saber o que se passou com a equipa de handball Sim, quando sim, foi ao sim, Dragão claro, Caixa, quer claro. dizer, aquilo foi uma vergonha autêntica, Sim, sim. coisa horrível. Mas isso é o modus operandi daquilo. E Sempre eles foi têm como. assim. E, Sempre eles foi têm, assim. e há de ver que ele ressuscitou uma coisa que parecia estar acabada, que era a Guerra Norte-Sul. Somos nós contra o Sul, contra os do Sul. É óbvio que ele focou-se mais em nós, porque os outros, coitados, Porque nós estamos melhor. parecem, parece, Sempre foi este. exatamente, os outros, exatamente, eles pegaram sempre em quem estava melhor. Quem está Exatamente. melhor é que são os verdadeiros Claro, perigos, é dali que vem o claro, perigo. claro. E eu acho que aí o nosso presidente teve mal. Eu percebo. Às vezes é difícil tentar engolir tanta coisa que a gente vai ouvindo, sabendo que é mentira, sabendo que. Mas já há uma altura que a gente tem que dizer assim: não posso dar troco. Porque, infelizmente, e aí a nossa comunicação social é da pior coisa, a pior espécie que existe. A nossa comunicação social, em vez de se preocupar em saber o cerne das questões, não, querem alimentar polémicas. Alimentar este Porque, fogo, claro. A porque, fogueira. no fundo, porque no fundo é o que vende. Eles estão à Claro. procura do que vende. Eu acho que ele fez mal em comprar essa guerra. Acho que se devia ter focado mais naquilo que era o trabalho dele. Eu ainda sou um bocadinho neste aspecto da velha guarda, que é os jogadores que estão lá para jogar, os treinadores para treinar, o presidente para dirigir barra presidir. Portanto, eu acho que o presidente se meteu ali um bocado numa alhada e depois é assim, apesar dele ter melhorado e muito, eu reconheço-lhe isso, esse feito, a comunicação, ele mesmo assim é muito repetitivo e depois diz as coisas que não devia dizer porque se calhar também está a falar como nós estamos aqui a falar, que é com o sentimento, não é? Claro. Ele não nos podemos esquecer que ele é Sporting, não é? Que também Sim, tem o sim, sim. sentimento de Sporting. Obviamente, obviamente. E essas pessoas, quando estão. É que nós aqui podemos falar à vontade, ele não. Ele Ele tem tem que ter cuidado, responsabilidades. tem Claro. Tem responsabilidades, às vezes responsabilidades, claro. tem que ter cuidado com Exatamente. aquilo que diz. Claro. E eu acho que ele. Opa, aí o da fruta ganhou claramente. E eu acho que ele deve ter aprendido com isso e acho que aprendeu porque não vale a pena. Não vale a pena. É melhor continuar. Tu repara bem, ele tinha, e como tu disseste bem, por exemplo, o Ruben Amorim era o gajo que estava a corpar as balas. Todos. E o Ruben Amorim tinha uma coisa muito boa. Como era um comunicador nato, ao contrário do que é Rui Borges, por exemplo, que tem mais dificuldades em Sim, comunicar, sim, sim. o Ruben Amorim até conseguia ter a comunicação social toda do lado dele. E se nós nos lembrarmos, o último dia que Ruben Amorim dá a conferência de imprensa, que é a seguir ao jogo de Braga, todos os jornalistas que lá estavam, antes de fazer a pergunta, lhe agradeceram o tempo e as conferências de imprensa que ele deu. Portanto, o Ruben Amorim tinha a comunicação social do lado dele, logo tinha o Sporting do lado da comunicação social. E esse sentimento foi-se perdendo, porque o Rui Borges também não foi uma pessoa que conseguisse trazer para ele a comunicação social, lá está, porque é mais genuíno, se calhar não entra ali em falsidades, não entra em jogos de bastidores, tem uma maneira de falar diferente, não é tão cativadora, as conferências de imprensa do Rui Borges tornaram-se muito repetitivas.
já sabes o que é que ele vai dizer antes sequer dele falar, não há novidade nenhuma, e isso fez com que o presidente tivesse que falar mais vezes, tivesse que se expor também mais, e não foi positivo. E não foi, ele perdeu, neste caso perdeu a guerra. Sim, Espero que ele tenha aprendido com isso. ok. E em relação, portanto, essa parte já entendemos e o resto da gestão, o que é que tu tens a dizer É, nos restantes quesitos? é Ah, muito, ó Miguel, é muito complicado falar de gestão, porque nós estamos aqui a falar de uma. E nós não nos podemos esquecer que o futebol é uma indústria. E o futebol sendo uma indústria, nós estamos a falar de uma indústria que tem uma particularidade, que é apela ao sentimento. E é uma indústria desportiva em que os resultados têm que ser desportivos. Portanto, tem que haver aqui um balanceamento muito grande entre aquilo que é a gestão financeira para se atingir a resultados desportivos, claro, sabendo que a gestão financeira depende muito dos bons resultados desportivos. Portanto, só vais ter o estádio cheio, só vais ter cada vez mais sócios, se pagantes, ganhares, se se ganhares. ganhares, se não tiveres. Portanto, e este Isso é equilíbrio, lógico, o tu saberes o que é que podes gastar ou o que é que podes investir para ter esse retorno, é difícil. Portanto, eu acho que aí a direção tem feito um bom trabalho. Claro que eu costumo dizer que a direção teve um tiro de sorte com o Ruben Amorim, porque até ali, se nós pensarmos, todos os treinadores que tínhamos tido eram limitadíssimos, Silas, Vercoutrans e já nem sei mais quem, quer dizer, passaram por ali treinadores que nem lembrou o diabo. Depois Kaiser. daquilo, Kaiser, e o Kaiser ainda ganhou duas taças, uma taça de Portugal e uma taça da Liga, se não me engano. Portanto, mas, quer dizer, eram pessoas muito limitadas, quer dizer, o Sporting também tinha plantéis limitados e aquele tiro de sorte com o Ruben Amorim, que se tornou o treinador da moda, também deu um elan a esta direção. E depois eles souberam. Mas aí eu acho que a parte financeira foi, foi essencial também para pôr travão ao Ruben Amorim, porque o Ruben Amorim chegou ali uma altura que queria o mundo e arredores também no Sporting. É para os treinadores todos querem isso, não é? Como é óbvio. Acho que Salgado Zenha tem feito um excelente trabalho. Eu acho que o pior para mim continua a ser o site, a aplicação e o contacto com os sócios e eu sou, por exemplo, eu sou daqui da zona de Aveiro, fico-me um bocado desprezado, parece tudo distante, só porque não estou em Lisboa, parece que já, e tu também se calhar sentes o mesmo. Sim, as coisas É, dos núcleos, achas que devia de haver um exatamente. trabalho A isso, aproximação entre núcleos e Sporting deixou. A parte financeira para mim tem sido melhor, a recuperação de património, a recompra agora do Alvaláxia, os moldes. Vamos lá ver se isso não vai ser prejudicial ou não por causa daquele empréstimo de 200 e tal milhões, quer dizer, é muito dinheiro, a gente quando eu falar nesse dinheiro é tanto dinheiro, mas pronto, vamos ver, porque também isso ainda não está muito bem explicado, pela transferência de sociedades e SADs e criação de empresas, isso não é muito a minha área, não me gosto muito de meter nela, sim, sim, pronto, sim, mas tem que dar valor à parte financeira, sem dúvida alguma. Só quero é que a parte desportiva não seja esquecida e que continuemos a apostar e ter equipas competitivas, porque nós não podemos, nós queremos que o Sporting ganhe sempre, isso é um ponto, mas nós sabemos que não vamos ganhar sempre, mas claro, pelo menos temos que estar nas decisões até ao fim. Isso é exatamente. fundamental. Não fazer más figuras, é só o que a Exatamente, gente pede. exatamente, Sempre exatamente, a exatamente. gente sabe que não dá para ganhar sempre, mas Óbvio, ficar sair sempre de cabeça levantada, acho que sim. óbvio. Uma penúltima perguntazinha, que é, Sim. se por acaso tivesse a oportunidade de estar cara a cara com alguém, pode ser com o presidente, com o treinador, com quem tu achares, e lhe quisesses transmitir uma mensagem ou dizer alguma coisa, quem seria e o que é que dirias? Eu sei que só posso escolher uma, mas vou escolher duas muito rápido. Não, então diz Ao duas, Rui pode Borges, dizer as duas ao Rui rápido, Borges, tranquilo. ao Rui Borges, porque é da minha área, da área que eu sempre gostei, dizia assim, Mister, você está no Sporting. Moreirense, Vitória, já acabou. O marcar um gol e vir para trás, esqueça isso. Isso aqui não existe. Somos Sporting, marcamos um, temos que ir à procura do segundo. Porque senão vamos ter dissabores. Nós não nos podemos esquecer, foram 10 jogos nos descontos, que foram vitórias e empates. Aliás, fugimos a vitória desses 10 jogos. Mas a principal pessoa que eu gostava de dizer, e dizia isto cara a cara, era o Presidente e dizia, Sr. Presidente, escolha alguém para o futebol. Alguém que mande no futebol e saia do futebol. Não se meta no futebol. Porque eu acho que o Presidente está lá para presidir. E tu vês, eu vou dar um exemplo. O Presidente não se mete nas modalidades. Delegou em alguém as modalidades, tem um orçamento, trabalham dentro daquele orçamento, têm feito um excelente trabalho, mas ele não se mete.
porque é que tem que se meter no futebol? Ele mete-se no futebol, sabes porquê, Miguel? Porque todos nós achamos, todos, eu inclusive, percebemos muito de futebol. E o futebol tem que ser entregue a alguém que realmente perceba de futebol. E futebol não é o jogo só jogado, é tudo o que abrange o jogo, tudo o que é Claro, preciso para termos e sermos bem-sucedidos. entendido. Então, e agora para terminar, grande Paulo, uma mensagem para os sportinguistas que nos estiveram a ver, uma mensagem, deixar uma mensagem para a rapaziada. Ficas a saber que isto provavelmente nós vamos falar no próximo mês, porque neste momento eram Sim. estes os assuntos, mas no próximo mês vem aquela história do compra e vende, as tangas da Sim, imprensa, que a gente já sabe sim, que sim. vai aparecer, Já resmas e começaram, resmas. já Pois, começaram. exato, exato, já. E então depois provavelmente a gente pode também falar sobre isso, que acho que é um assunto Ok, interessante, todos nós gostamos disso, claro. e fica já convidado para depois para uma próxima também, mas deixei uma mensagem agora para a rapaziada e para terminar. Ok. Para já dizer que foi um gosto estar aqui, mais uma vez. Sempre que seja para falar de Sporting, é sempre um gosto. Eh, Desejar-vos a continuação do bom trabalho. Eu tenho acompanhado os vossos trabalhos, não com a regularidade que queria, porque, como já expliquei, também tenho uma vida muito ocupada. Mas dizer, não só a rapaziada, como os sócios, adeptos e simpatizantes do Sporting, para não desistirem nunca do clube. Porque o Rui Borges há de passar, o Trincão há de passar, o Pote há de passar, até o Presidente há Varandas, de passar, mas nós estamos cá sempre. claro, exatamente. Somos nós que estamos cá sempre. Mais Portanto, nada, nunca desistam do Sporting. exatamente. E pronto, rapaziada, mensagem final aqui do Grande Paulo. Acho que foi uma conversa excelente, com uma visão diferente de todos os outros com quem nós falámos. E assim mesmo é que é. O Sporting é isto, cada um tem a sua opinião. Ninguém é mais Sporting que ninguém, ninguém é menos Sporting que ninguém. Somos todos do Sporting por igual. E aqui na rapaziada é assim e sempre vai ser. E hoje tivemos o Paulo, agradecemos imenso a presença dele. Rapaziada, já sabem, quem quiser vir aqui, rapaziada.1906@gmail.com, manda um e-mail, alguém vos vai responder e depois marca-se uma eventual conversa sobre estes e outros assuntos. Grande Paulo, obrigado. Obrigado. Despedimos-nos assim de ti. Acho que a rapaziada hoje ficou a ganhar com a tua presença, sem dúvida nenhuma. Todos os sportinguistas que estiveram aqui ficaram a saber um pouco mais. E, epá, somos os maiores do mundo de arredores. Mais nada. Mais nada. Bitaça, não falha. Temos que ganhar a Não pode taça. falhar. Nem pode falhar. Exatamente. E é mais um troféu. E sempre ganhar um troféu todos os anos, seja ele qual for, é importante. Então é isso. Obrigado, Paulo. Não há muito mais a dizer. Grande abraço, foi um prazer ter-te aqui Viva o e Sporting. até uma próxima. Viva o Sporting. Obrigado. Abraço, Obrigado. abraço, abraço.